Sou o Marcos Veloso e vamos para mais um episódio do A Bordo do Sunny. Dessa vez para falar sobre o melhor capítulo do ano de One Piece, o capítulo 1121, que aconteceu muita coisa e é claro que eles estão de volta, Strácia e Carioca, para bater esse papo aqui comigo. E aí, gente? Fala galera, boa tarde, boa noite aí pra vocês. Cara, esse capítulo tá insano. Fala galera, tudo bem? Isso aí, esse capítulo trouxe explosão de cabeças aí pra todo mundo. Muita informação bacana aí que a gente vai trazer pra vocês. Bora! Exatamente. E assim, a gente já andou conversando aqui antes e teremos discordância de teorias, de opiniões aqui, que era uma coisa que vocês estavam pedindo também, né, gente? Então, vambora. Vamos começar, a gente vai fazer uma dinâmica diferente dessa vez. A gente vai dividir esse capítulo em duas partes. A primeira parte a gente vai tratar aí sobre a parte do final aí da batalha do Luffy contra os Gorosei. E depois a gente pula aí pra terminar a declaração do Vegapunk. Então a gente começa o capítulo aí já entregue, o capítulo começando com tiro, porrada e bomba, né? Com todo mundo já brigando. E aí a gente tem o Luffy lutando aí com o Gorosei, né? O Gorosei atacando o barco e os piratas gigantes defendendo. E aí a gente já tem uma nuance aí da Bonnie de volta, né? Na sua forma Nika, todo mundo dando soco pra todo lado. Até que eles se juntam aí pra dar um porradeiro final no Saturn aí e jogar ele pra longe. Eu achei bem interessante a postura do Luffy de, ao invés dele focar no Saturno, ele tá focando em incentivar a Bonnie. Que é uma coisa que a gente viu ele fazendo com a Vivi e com o Momonosuke, principalmente, que tá mais recente, né? Você é o líder desse povo, você que tem que lutar. No caso do Momo. No caso da Bonnie aqui, é o cara responsável por todos os traumas dela. E assim, o Momonosuke via o Luffy como o irmão mais velho. A Vivi via o Luffy como... tava vendo ali como um irmão. A Bonnie vê ele como uma divindade, como o grande herói da vida dela, né? Tipo, ela sempre ouviu histórias de Nika e ela tá vendo Nika na frente dela. E ele incentivar ela dessa forma, primeiro, mostra duas coisas. Uma, que ele tá com o Saturno tão sob controle que ele não precisa focar na luta, né? Então, tipo, ele já tá num nível de força aí bizarro. E outra, que ele sabe muito bem o papel que ele tá empenhando aqui para os gigantes e pra Bonnie principalmente, né? Porque assim, ela tá exausta. A gente consegue ver que ela tá muito cansada. Só que com o Luffy falando, ela vai conseguindo, ela vai levantando, ela vai lembrando. E aí os socos dela vão pegando porque tem que ser ela. É mais ou menos o que aconteceu também com o Law e o Dom Flamingo. O Dom Flamingo ali, o Luffy meio que teve que resolver. Mas era a parada do Law. E aqui ele tá meio que deixando a Bonnie resolver. Eu achei bem da hora tudo isso. E assim, né? Acho que ele foi pro caralho mesmo, porque esses socos finais aqui, acho que já dessa ele não volta, porque é aquilo que o Carioca tava falando já há um tempo, né? Os Gorosei, eles não estavam sendo feridos. Só que aqui ele foi bem ferido, né? Tipo, acho que ele saiu de bucha mesmo. Como o Oda trabalha, a gente tem uma empatia muito forte pela Bonnie, né? A gente vê que nessa luta ela tá sofrendo muito, ela fica feliz que ela vira o Nika, que ela vê o Nika. Aí ela cansa, porque não é um poder fácil de aguentar, e ela se supera voltando a ser Nika, ela ainda fala assim, você é meu, então ela quer tancar. Ele vai trabalhando essa emoção na gente, que quando a gente chega nos momentos finais da luta, dá até um alívio. De você ver que eles deram aquele... quase aquela luta do Luffy contra o Rob Lute lá, a primeira, que ele tá lá nos momentos finais ali de estamina que ele tem, e os dois juntos conseguem vencer. Eu acho que tem uma superação aí que me trouxe boas emoções de acompanhar a Bonnie. Foi lindo. Duas coisas que eu achei bem legal, assim, da luta, né? Primeiro concordo com você aí, Carica, nesse lance, que é que ele trouxe todos aqueles quadros de cena pra relembrar o impacto que o Saturn tem na Bonnie, né? Porque de filha da putagem, vamos dizer assim. E ele é muito pesado a história do Kuma, né? E ela lembrando todas aquelas coisas carregadas, que agora ela sabe de tudo. Então ela fala, preciso me liberar disso. E o soco é soco da liberação, mais ou menos aí ele ficou na tradução, né? Soco da liberdade, Liberando. né? Libertação, Da liberdade. libertação. Tudo aquilo que ela tava sentindo, ela liberou. E uma coisa interessante que perseguição é essa do Saturn com a Bonnie também? Pelo amor de Deus. Pô, é uma coisa atrás da outra. Talvez tenha mais coisa nessa história. Eu não acho que o Saturn morreu ou algo assim. Eu acho que ele só vai ter que dar um 10. A gente viu aí algumas lesões que os Gorosei sofreram, uns buracos no corpo e todos se recuperaram. Eu acho que ele vai se recuperar também. Mas esse olho brancaço, hein? Ah, mas Ele tomou um KO. Como é que fala? O Oda usa esse recurso pra desmaio, né? Knockout.
Sim. Uma coisa que eu queria comentar do que o Strasser falou é que realmente ele tem uma perseguição que é até sufocante. E você vê essa personalização do sufoco com a Bonnie falando assim que ela até queria morrer de tão sozinha que ela estava se sentindo, de tão que ela perdeu muito nesse tempo. E ela tá ali uma criança que tá sendo perseguida por um cara monstruoso e o Luffy é tipo uma bengala pra ela, que tá sustentando ela até o final, não deixando ela ficar sozinha e se superando. Então, traz também essa coisa de claustrofobia emocional que ela tem que se superar. Eu achei isso muito, muito bem trabalhado. E uma outra coisa também é que o Kizaru tá ouvindo tudo e ele sabe tudo, né? Então, tipo, ainda tá naquela parada dele não, tipo, que ele tava meio luto por quem, o que que é certo eu fazer aqui, porque o Kizaru sempre foi o cara de só seguir ordem. E aqui ele tá num impasse, porque ele tá com pessoas que ele viu crescer, que ele conviveu por muito tempo, e ele viu todas essas monstruosidades que o Gorosei fez aqui com a Bonnie, né? Que o Saturno fez. Então, os 3 pontinhos nele é tipo, caralho, né? É pesado demais, porque ele sabe tudo que aconteceu. Ele tava diretamente conectado a essa situação. Então, é bem da hora também mostrar ele ouvindo tudo isso. Ele tá meio que apagado, mas os 3 pontinhos mostram que ele tá ouvindo toda essa situação também. E eu acho que o Oda trabalha muito bem essa dualidade, né? Ele não faz. Ele deixa, obviamente, os Gorosei são do mal e tal, mas tem muitos personagens na obra que transitam entre o bem e o mal. O próprio Okiji, por exemplo, ele tem coisas boas, mas ele tá no bando do Barba Negra. O que tá acontecendo aí, né? Então eles trabalham muito com mistério. essa dualidade dessas coisas, né? Então eu acho que o Kizaru é só mais um desses personagens. O próprio Akainu mesmo. A gente sabe que ele trabalha pra Marinha, mas ele tem lapsos de bondade ali também, né? Eu acho que o Akainu vai ser mais desenvolvido nesse lado quando a gente começar a aprender mais do Dragon, porque, tipo, eles têm conexão, né? Eles têm alguma... O Dragon, ele foi um marinheiro. Quando ele tava na marinha, muito provavelmente eles eram 2 lados da mesma moeda, sabe? Um outro ponto que eu queria trazer também dessa luta, na verdade é sobre o arco de Egghead e a apresentação deles dos Gorosei. Eu achei que, falando um pouco da narrativa do Oda, eu achei que deu uma banalizada nos Gorosei. É muito foda a gente ver um Gorosei chegando, é pra passar esse sentimento de fudeu, e quando vem os 5, aí você pensa fudeu geral, mano, vai acontecer uma coisa muito louca. Mas eu senti um pouco que deu uma banalizada no sentido de que já entregou muito ouro. Já mostrou todos os poderes. Foi muito diferente de quando foi apresentado o Kaido, que com um golpe ele vence o Luffy. Foi uma coisa bem absoluta. Não foi era impossível de questionar. Os Gorosei já sentiram uma rivalidade vindo do bando. Claro, o bando tá muito mais forte hoje. O Luffy, ele tá no auge do poder dele, que nem ele mesmo falou. Talvez a gente não tenha mais um power-up pra ele depois disso. A gente não sabe. Mas eu senti muito que deu uma banalizada neles. Eu achei que já entregou o ouro. Parece que não tem nenhuma surpresa a mais pra vir deles. Eles são isso, eles são enfrentáveis desde já. E que talvez a gente não tenha... narrativamente a gente não tem uma recompensa lá na frente por vencer os Gorosei. O que vocês acham disso? Eu acho que, tipo assim, tem uns peixes muito grandes aqui nessa treta e tá todo mundo fugindo dos caras. Tipo, o Luffy tá tancando pra dar tempo de fugir. E a gente, é isso que vocês estavam falando também. Muito provavelmente o Saturno não morreu, né? Ele vai se recuperar disso. Então, assim, mesmo que a gente tenha visto, isso eu concordo, que a gente viu muito dos poderes deles. Por exemplo, o Nazjuro eu acho que tem muito mais coisa pra fazer ainda. Mas eu acho que é isso. Tipo, a gente tá num momento com o bando dos gigantes, por exemplo. O Dory e o Brog, que no anime dessa semana a gente viu o estrago que eles podem fazer, né? No episódio da luta do Shanks com o Kid. Então, a gente tá vendo uns caras gigantescos, extremamente... do ápice do nível de poder, um imperador e tudo mais, lutando pra fugir, né? Não é de frente, mas vai ter um momento que vai ser a luta de frente. E aí... eu não sei se eles mais perto de Mu poderiam ficar mais fortes, não sei o que, mas eu acho que assim, mostrou que eles ainda são mais poderosos do que esses personagens que a gente tá vendo aqui. Pelo menos. Essa concordância aí não. Na verdade, o que acontece? Eu acho o seguinte. Provavelmente, como você mesmo falou, Carica,
dificilmente a gente vai ter mais um poder pro Luffy, né? Talvez seja uma variação aí final do Gear 50 aí, porque o Gear 50 é uma coisa recente, querendo ou não. Então, eu acho que assim, como foi um ápice de poder muito grande, eles precisavam de alguma coisa pra gente entender e balizar, ó, o Luffy tá pronto pra enfrentar esses caras, sabe? E ele ainda enfrentou muitas dificuldades nessa luta. Outro ponto importante, que eu acho que é importante a gente ter em mente a gente tá se aproximando cada dia, cada capítulo que sai, a gente tá mais próximo do final, né? Por mais que o Oda fale que só vai ter 5 anos, eu escuto essa ladainha aí faz uns Nossa, 5 faz uns anos 10. que faz 5 anos que vai acabar. Então, eu acho que, assim, tava na hora de mostrar mesmo quem são esses caras. O que eles estão fazendo aqui? Olha o poder deles, entendeu? Como eles são, eles lutam dessa forma. Eles vão se encontrar de novo ali daqui a pouco. Mas, ó, o Luffy tá pronto, se ele ficar um pouquinho mais forte agora, ele leva um dos caras. E tudo isso aí pra também ambientalizar esse nível de poder e equalizar todo mundo, ó. Agora o Luffy tá pronto, a Bonnie, se usar um pouco mais de força, ela também consegue. Pra nivelar a força por alto. Pô, a gente teve o Sanji lutando com o Kizaru, aguentando uma porrada do Kizaru. Eu não tinha consciência que ele aguentaria isso, mesmo tendo as revelações que a gente teve. E ele teve esse poder. Então tudo isso acho que é pra nivelar esse nível de poder aí por cima. E indo nessa linha também, se a gente considerar que... Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o governo mundial vai ser desafio dos revolucionários, não do bando do Luffy. Mas se a gente considerar um X1 ali, o Luffy ficaria com o Imu, que a gente não tem noção do poder, e o bando que teria que lidar com os Gorosei. E nenhum deles tá no nível de um Gorosei atualmente também, né? Tipo, o Zoro vai pegar o Najur, beleza. O Sanji vai pegar algum deles ali também, beleza. Mas tipo, ainda precisa de mais, né? Então, isso que o Strasser falou também faz sentido. A gente tá chegando muito perto do fim. A gente viu aqui nesse capítulo que ele não apresentou todo mundo, né? Tem silhueta até esse momento. Então eu gosto disso porque mostrou o nível de força, assim como a Guerra dos Maiorais deu uma alavancada no nível de força que a gente estava acostumado até aquele momento. Com certeza. E aqui é pra avisar, tá acabando. Eu acho que na Guerra dos Maiorais lá, na verdade a gente teve o oposto também. Ó, o Luffy tá muito fraco. Uhum. Agora ele tá forte. Continuando aí, a gente tem só um quadrinho, em 2 quadrinhos mostrando que o Sunny tá caindo e vai cair no mar, né? E vai chegar perto deles aí pra eles conseguirem fugir. E aí a gente vai pra parte que eu acho que é a parte que importa desse capítulo, né? Que foi a continuação aí da declaração do Vegapunk. Que mensagem, que absurdo. Que absurdo, né? Então, o Vegapunk começa o discurso dele, né, falando que os seguidos vão aparecer, o dia do despertar tá vindo, e despertar é uma palavra que tem sido repetitiva aí nos últimos capítulos, né? O Luffy usa despertar nos poderes dele, o despertar vai acontecer, o despertar tá chegando. E aí, é muito interessante que a gente começando falando, né? Nós sabemos que a tecnologia das armas que afundaram os continentes do mundo ainda estão em uso. No primeiro momento, Shirahoshi aparece, a nossa grande Netuno, e apresentando, e corta pra Vivi, né? Que é curioso cortar pra Vivi. Por quê? Nefertari, provavelmente, né? Se ela é uma arma, não sei. Vocês acham que ela é uma arma? Eu acho que a Alabasta teve o primeiro contato com as armas, né? E tem a ver isso dela ser uma Nefertari também, mas não que ela seja. Na verdade, eu acho que o Oda, durante esse capítulo, ele faz muito esse joguinho de cruza palavras do Vegapunk com personagens. Então, ao longo desse capítulo, a gente ainda vai ver mais brincadeiras dessa. Ela não deixa de ter um envolvimento profundo com esse tema. Talvez ela seja, né? De alguma forma, ou realmente ela só tá mostrando que ela faz parte do século perdido, a família dela, que a gente já sabe que faz, porque diz assim, que afundaram os continentes do mundo. Ou seja, a gente tá falando de 1000 anos atrás, quando o mundo era totalmente diferente. E uma coisa só que eu queria reforçar aqui, que é um detalhe curioso. No primeiro episódio desse nosso podcast aqui, a gente falou dos 3 pilares de One Piece, que são as palavras do Roger. A vontade herdada, o sonho dos homens e o fluxo do tempo. Este capítulo se chama Fluxo do Tempo, fechando os 3. O capítulo 145 se chama Vontade Herdada, o capítulo 225 se chama O Sonho dos Homens, e o capítulo 1121, O Fluxo do Tempo, que é esse agora. Então, realmente o Oda tá acabando a obra, né? Tipo, a gente já teve os 3 pilares apresentados em capítulos,
E esse daqui é muito forte, colocando, de fato, ó, são esses os players que estão na guerra pelo One Piece. O jogo começou agora e estamos na reta final, tá ligado? Realmente eu também concordo com isso, assim. Agora tá na reta final, assim. Algumas respostas estão sendo respondidas, outras ainda estão em aberto. O Oda ainda gosta de deixar mais algumas pra gente fazer, que ele ama. Acho que ele tem um fascínio pela criação de teorias que a gente tem aqui, assim, que o fandom tem de uma forma geral. E hoje vem mais uma, tá? Vamos lá. Continuando aqui o capítulo, então, ele depois que ele fala sobre as armas, ele vem pra aqueles com a linhagem racial rara e única são implacavelmente perseguidos e massacrados. O que é interessante nessa parte, ao meu ver, né? Ele corta mostrando os personagens que a gente teve que tem essa raça única, que a gente não viu provavelmente outros, que é o Kuma, né? Então, o bucaneiro. Faz um corte muito interessante do Marco, lembrando do Barba Branca. E aí vem... Barba Branca era um bucaneiro também. O que vocês acham sobre isso? Ele faz a gente se enganar com isso, na verdade faz a gente cair nesse pensamento, porque as feições dos dois, o porte físico dos dois, cara, o que o Barba Branca fez na Guerra dos Melhores ele aguenta muito dano, igual o Kuma, né? Ele aguenta muito dano, é uma loucura. E faz esse corte bem logo após essa fala. Apesar do que está sendo lembrado ali, são outras palavras que a gente pode discutir aqui também. A gente faz uma conexão muito grande entre os dois personagens que estão ali um quadro de distância, né? Eles colocam a fala do Barba Branca pra ligar pro King. Só que, mano, esse queixo dele, o tamanho dele, essa resistência dele, sabe? Não é uma parada humana, né? Tipo, ele era classificado como o homem mais forte do mundo, mas até aí, mano... E mesmo essa ligação com o King, e aí eu já fazendo esse gancho, o King é o próximo quadro. A cara dele aparece machucada, exato, mas ele aparece. Você é um Lulaiano. E assim, o que eu achei mais legal também foi que apareceu a Pudding, né? Que a gente não via há muito tempo. Mas olha que interessante, né? Trouxe a raça dela aí num holofote de ser uma raça específica que também foi provavelmente dizimada em algum genocídio fornecido pelos nossos queridos Gorosei aí, né? O bando da Big Mom era um bando com diversidade de raças, né? Então, ela sempre esteve atrás de raças raras para ter os filhos dela. Que ela tem a tribo dos três olhos, ela teve a Pudding, que é uma raça rara. Pode ler os poneglyphs, né? Detalhe. E ela sempre quis os gigantes, né? Era o sonho da vida dela, era conseguir os gigantes. E ela fala, né, que faltavam 3. Provavelmente eram os gigantes, os lunarianos e os bucaneiros. Exato. Agora, sobre a tribo dos 3 olhos, eles falam desde o começo que, tipo, se ela conseguir desbloquear o terceiro olho, ela vai conseguir ler os poneglyphs, e por isso que o Barba Negra pegou ela. E ela tá presa aqui, a gente pode ver as gradezinhas. Então, assim, cada uma dessas tribos que eles querem dizimar tem uma habilidade especial, né? Os bucaneiros, eles têm essa resistência, os lunarianos, eles produzem fogo, a tribo dos 3 olhos, eles conseguem ler os poneglyphs, ainda tem os minks que criam eletricidade, ainda tem os homens-peixe que tem essa conexão com a água. Então, assim, cada uma dessas espécies, dessas raças que o governo mundial queria apagar do mundo, elas são, tipo, especiais, assim. E isso que o Carioca falou é muito real, tipo, a Big Mom, ela meio que tava recriando o reino ancestral no bando dela, só que do jeito dela, com a tirania dela, não pelas melhores causas ali, né? Exato. E aí, seguindo o capítulo, né, a gente vê aí os quadros, mais uma vez, o Oda mostrando o mundo todo. Acho que eu não fiz essa avaliação, mas acho que todos os arcos apareceram alguém aqui, né? Cortamos pro iceberg aí, que a gente não via ele, ó, há anos e anos. Então, mostrando que eles ainda também estão ouvindo a mensagem. A gente vê o Caesar e o pai do Sanji. Eu não lembro bem quem era esse mago aqui. Ele era do reino da Nami, foi? É o que treinou a Nami. Lembrei. E aí, o Vegapunk, né, ele fala pra gente: eu tenho fé na ciência, né? O Roger morreu há 25 anos atrás. E uma nova era anunciada pela morte das velhas lendas. E aí a gente tem um quadro maravilhoso. Na verdade, antes, né, de aparecer o quadro maravilhoso, a gente mostra o Rayleigh de novo, totalmente dormindo, né? Dá uma passadinha rápida aí pelos
a ilha de cada desses novos Yonkous, né? Mostrando aí a ilha de Hashinosu, que ainda tá lá na treta com a Marinha. Falando, eu não posso mais esperar, eu acho que a Marinha vai se retirar, provavelmente, né? Tem a continuação dessa fala do Vegapunk que é absurda também, que é aquela: há certos indivíduos que não podem ser oprimidos. E aí ele continua: tais indivíduos são provavelmente os mais próximos da verdade. Coincidência ou Roger teria posto isso em movimento? Isso é uma coisa muito foda, porque no capítulo 1119, a gente já... Não sei se foi no 1119, mas em alguns capítulos, no que o Rayleigh começa a beber... Não foi no 1119, foi antes. No que o Rayleigh começa a beber, o Vegapunk fala... o bando do Rei dos Piratas Roger chegou à ilha final, mas não fizeram nada. Tipo, por que será que eles não fizeram nada? E aqui, o Vegapunk já meio que muda um pouco essa linha de pensamento. Coincidência ou Roger teria posto isso em movimento? E é uma coisa que eu falei em vídeo, já em um monte de lugar, que é da última missão dos Piratas Roger, né? De que ele viu que chegou muito cedo na ilha final e ele acabou fazendo o que ele podia fazer naquele momento para garantir que a pessoa que Joy Boy esperava chegasse lá. Então ele, com as palavras dele, lança a maior era pirata de todos. Então ele coloca o maior número de pessoas no mundo para ir atrás do tesouro, né? O primeiro. Aí o Rayleigh estava num lugar estratégico, qualquer pirata que quisesse ir para a Ilha dos Homens Peixes teria que passar por ele. O Crocus estava na entrada da Grand Line, também qualquer pirata que quisesse chegar por ali e saber como se mexer chegaria nele. O Luffy estar marcado com o chapéu de palha que foi do Roger, já daria para esses caras, o Shanks apostou nesse cara aqui, vamos dar uma atenção maior para ele. E eu acho que tem alguém em Elbaf. Então, pode ser o Gaban. Eu acho, né? que tem alguém em Elbaf esperando aí a chegada também, porque Elbaf provavelmente é a penúltima ilha, né? Antes de Laugh Tale. E, mano, ele falar isso a certos indivíduos que não podem ser oprimidos, nossa, isso é muito foda, porque o One Piece tá sempre lidando com essa opressão, com esse preconceito, mas os piratas sempre vão ter aqueles que se levantam, principalmente os D, né, que estão à frente de tudo isso. Tem aqueles que não podem ser oprimidos, isso pode ter até conexão com os D de Com os verdade. D, é. Muito foda. Eu tava pensando isso, né, que quando ele diz que são pessoas que não podem ser oprimidas, é que tem uma força de vontade acima do normal. Exato. Então, assim, ele pode estar sendo mais genérico, falando de vários personagens, fora os D, beleza. Mas ele aponta muito para os D, que eu acho que era o que o Roger, na hora de morrer, ele deve ter, talvez ele tenha bolado um grande plano, né? Que ele sabia que ele ia morrer e viu One Piece, precisava passar isso pra quem Joy Boy estava esperando. E ele provoca, né, a curiosidade das pessoas pelo tesouro dele, pelo tesouro que ele encontrou. Exato. Nisso, eu acho até que o próprio Morgans podia ser alguém do bando do Roger e tá agora influenciando a mídia pra chegar nesse ponto. Isso aí também é outra coisa que, tipo... Só que toda essa sequência é incrível, porque, assim, os dois bêbados desse momento que o Strauss estava falando são o Rayleigh e o Shanks, que eram do bando do Roger, né? Tipo, bebendo pra esquecer, na fossa ali, porque por causa da mensagem, tem que saber, mas são os dois aqui que têm essa proximidade com o Roger e que estão lembrando de tudo com essa mensagem do Vegapunk também. O Rayleigh, eu sinto mais que é uma coisa assim, putz, já fiz a minha parte do projeto, sabe? Agora não é mais comigo. E o Shanks tá só curtindo a vida mesmo. Eu sinto isso também. Na verdade, do Shanks eu não sinto isso. É muito contrário. Eu vou supor aqui que o Roger tinha tudo planejado. Ele botou cada peça do tabuleiro no seu lugar pra fazer tipo uma máquina do fluxo do tempo Foda. acontecer. E a gente tá partindo dessa premissa. Então, o Rayleigh, beleza, ele sente que ele fez a parte dele, né? Ele ainda tá fazendo, né? Porque a gente não sabe quem vai encontrar o One Piece, até são as palavras do Vegapunk. Mas o Shanks, ele passa uma firmeza do que ele quer fazer. Eu não sinto tanto ele como só mais uma engrenagem. Eu sinto que ele é um cabeça de chave. Ele é um cabeça de chave, exato. Ele é um entendeu? É tipo, o Luffy, ele é um rival do Luffy já posto, porque o Luffy falou que vai derrotar os 4 Yonkous, entendeu? Ainda tem o irmão Então, dele aí que a gente vai falar daqui a pouco. Essa aí essa é loucura, mas talvez, né? Talvez seja um outro cabeça de chave aí pra... A mensagem do Vegapunk aqui, infelizmente não há garantia que ele será encontrado por quem Joy Boy gostaria, me deu um medo do Barba Negra encontrar, porque na Guerra dos Maiorais o Barba Branca olha pro Teach e fala: não é você que o Roger estava esperando, você não é o D
que o Roger esperava. E essa fala do Vegapunk, não há garantia de que o tesouro será encontrado por quem Joy Boy gostaria, me fez muito, tipo, puta, quem vai chegar antes é o Barba Negra, tá ligado? Isso não vai impedir nada, porque a gente sabe que o Luffy vai acabar chegando lá eventualmente, e é ele que tem que chegar ali pra conseguir alguma coisa, mas essa frase conectou muito pra mim com o que o Barba Branca falou pro Tite lá. Me veio uma coisa na cabeça, assim, sabe o filme do Aladdin? É. Quando ele tem que entrar no tesouro pra pegar a lâmpada, e só se ele tivesse um coração puro, sabe? Uhum. Não sei se pode vir uma parada dessa de tipo, tem que ser uma pessoa certa, com o perfil certo pra conseguir o One Piece, reivindicar, senão o próprio tesouro ia sucumbir com a pessoa errada, entendeu? Sim, eu acho possível isso, até pelo fato do Roger falar que chegou cedo demais e tudo mais. Não sei, eu acho isso um pouco clichê pro Oda, sabe? Eu acho que o Oda foge um pouco dos clichês. Eu acho que isso seria uma parada, mas assim, eu acho que isso pra mim antecipa a batalha Luffy e Barba Negra, sabe? Barba Negra chegou primeiro, nós vamos ter que brigar pelo One Piece, sabe? Então, talvez seja o que antecipe. Porque assim, eu tenho uma teoria própria minha que eu não sei se vai acontecer a batalha com o governo mundial primeiro e depois o Barba Negra, ou o contrário dessa ordem, né? Eu também não sei. Se acontecer uma batalha, pode ser que aconteça antes. Antes da gente ir contra o governo mundial, nós vamos ter que enfrentar o Barba Negra, sabe? Talvez até role alguma coisa de trazer o Barba Negra pro lado deles, não exatamente ser amigo, mas ajudar nessa luta, porque... A gente já viu isso algumas vezes. Exatamente. Então isso, o próprio Frank, por exemplo, foi um exemplo disso. Não acho que talvez seja isso, acho que seria muito poder da amizade, mas alguma coisa nesse sentido, né? Ele sendo e tendo essa oposição com o governo mundial, isso faz sentido. E tem muito, eu acho muito que a fruta do Luffy é essencial para o One Piece de certa forma. Tipo, é isso que o Roger falou de cheguei muito cedo, e é isso que o Shanks estava fazendo, tipo, usando o Luffy, né? Tem a teoria de que o Shanks está usando o Luffy pra poder chegar lá no... Só que assim, o Barba Negra, ele sabe muita coisa. Ele usa as frutas que ele sabe que ele precisaria ter. E o próprio bando dele também é um bando de pessoas que detêm informação, né? Exato. O cara que tem a fruta invisível, eu esqueci o nome dele agora. O Shiryu. Ele tem ele foi da Marinha há muitos anos, né? Então ele tem muita informação ali também. E tem outra coisa, o que o Vegapunk fala nesse próprio capítulo, que as armas, elas são boas ou ruins dependendo de quem pega, tá ligado? Que é o bagulho da Mother Flame direto. O Vegapunk criou ela para que todo mundo tivesse eletricidade, energia, e o governo usou ela para apagar uma ilha do mapa, tá ligado? Então, tipo, dependendo... Quem tiver o poder da Shirahoshi, ela pode pegar esse poder pra pegar Noah, que é aquele naviozão lá, e andar com ele, ou ela pode arrebentar com tudo, tá ligado? Então, vai muito disso. E pode ser que seja... Se o Barba Negra chegar antes e conseguir usar o One Piece, vai ser uma catástrofe. Se o Luffy chegar antes e conseguir usar o One Piece, vai ser uma parada, tipo, mais positiva, tá ligado? A salvação, talvez, né? É. Um ponto que eu queria voltar no que o Strass estava falando é sobre as lutas finais de One Piece. Que a gente tem o governo mundial, a Marinha, Imu, Barba Negra, a gente tem vários big bosses, assim, né? Mas a gente também tem outros players do lado do bem, além do Luffy, pra lutar. Que também devem desempenhar um papel de um pequeno protagonista ali na sua própria luta. Que é o Kobe e o Sabo. Nesse tema que a gente vê de One Piece, da nova geração, do novo, a gente já viu o Garp passando o papel dele pro Kobe, e eu acho que provavelmente a gente vai ter essa passagem de bastão do Dragon pro Sabo eventualmente. E eles decidirem as suas próprias... terem as suas próprias resoluções. Então, o Luffy talvez só tenha que enfrentar um desses oponentes. Talvez não seja o que a gente gostaria de ver. Mas o Kobe ter o papel de desempenho dele, que ele já foi bem hypado agora nas últimas vezes que ele apareceu. E a gente vai falar da última página, mas já adiantando, a gente vê o rosto dele sendo destacados também. Então, acho que eles devem ter um grande papel de resolução também, tanto quanto o Luffy na parte dele. Eu acho que a Marinha, principalmente, ela menos que o governo mundial dos Gorosei, propriamente dito,
foi muito apresentada a dualidade. Não é porque as pessoas que estão lá, elas são ruins, né? O Kobe é um exemplo disso, o próprio Smoker, o Aokiji, que tem essa dualidade que eu falei, tem a Tsurugi lá, Tsurugi lá, Tsurugi, que ela também tem essa coisa. Eles são bons, só que eles fazem coisas que não são tão boas porque eles estarem numa organização que às vezes cobra isso deles. Eles nem sabem que tem uma pessoa sentada no trono vazio, por exemplo, que é a quem eles obedecem diretamente. Exatamente. Então tudo isso impacta. E aí a gente então apresentado aí também um quadrinho rápido na trupe do Bug, né? Fazia tempo também que a gente não via ele. E é muito engraçado, né? Ver, como sempre, ele com os efeitos Mr. Satan que ele tem, né? Fazendo todo mundo apoiar ele. Pra mim o Bug é um personagem muito inspirado no Mr. Satan, que não fazia nada e todo mundo seguia ele. E é muito engraçado ver o Mihawk com uma cara de bunda junto com o Crocodile, vendo a galera, vamos Bug, você é maravilhoso, é isso aí. Sabe o que eu acho da hora nisso? É que quando o Bug fala, vamos atrás do One Piece, foi o primeiro momento que eu senti que os dois respeitaram um pouco ele. O Crocodile e o Mihawk, né? E agora eu acho que ouvindo toda essa mensagem do Vegapunk, esse respeito meio que aumenta um pouco. Eu não sei essa cara do Crocodile de caralho, a gente vai ter que fazer o que esse porra tá querendo mesmo. E o Mihawk tá meio puto, né? Tipo, não é a cara que ele faz normalmente. Então eu acho que, sei lá, o Bug ainda vai ter vai realmente, depois de tudo isso, ter uma posição de impacto na Cross Guild aqui, velho. Eu sinto um pouco de vergonha alheia, sabe? Aqueles caras olhando e falando, mano, como assim esses caras estão seguindo esse maluco, sabe? Sim, mas naquele discurso lá, aquele discurso foi muito foda. Não, aquele discurso tudo bem, mas tô falando, esse quadro aqui pra mim passou meio essa sensação, sabe? Mano, se o Bug não é um D, eu sou louco, velho. O Bug vai chegar no One Piece, velho. É verdade, o Bug chegar. tem esse poder de influenciar as pessoas, assim. É filho do Zebek, velho. Ele é o filho. A gente tá achando que o Barba Negra que vai herdar a vontade do Zebek, mas quem tá com um bando cheio de monstro que parece os Rocks é ele, velho. É verdade. Ainda mais se o do Flamengo entrar nesse bando aí, que eu tô achando que vai acabar acontecendo também. Aí, velho. Isso aí já é uma loucura das vozes da sua cabeça, né, Marco? Mas é muito louco como ele tem, tipo, um bando muito foda, mano. Tipo, pensando nem quem é o Bug desde o capítulo, os primórdios de One Piece, onde ele tá hoje, sem pique Mr. Satan, é um absurdo da onde ele tá. Como ele tá foda. E brigando pelo One Piece. Tipo, ele tá pau a pau ali. E é um ponto que eu vou chegar agora. A gente tem um quadro da Marinha, né, pequenininho, falando que vamos lá achar o One Piece primeiro. A gente não sabe exatamente quem é, mas tipo, meio piada, assim, né? E aí vem a parte que acho que foi a grande parte de impacto aí do episódio, né, do capítulo, que é... Arrepiei. Não há como parar isso agora. O destino desse mundo vai ser decidido por quem encontrar. Tudo depende de quem achar o One Piece. E caralho, isso aqui! Num quadro arrepia, tá? lindíssimo, Arrepia. com os nossos 4 novos Yonkous aí pronto pro ataque, né? O Shanks, o Luffy rindo como sempre, o Teach, né? Pronto pra batalha, e o Bug chorando porque ele não deve ter a menor noção do que ele vai ter que fazer agora, mas todo mundo apoia pra ele. E aí a gente vem pras grandes teorias. Vou falar de todo mundo antes de falar dos que importam. A gente vê o Kobe, né? A gente vê o Sabo, o Aokiji, a gente vê o Finland Garland. Garland, pai do Shanks. O pai do Shanks, provavelmente. A gente vê o Akainu, a gente vê o Dragon, a gente vê o Imusama na sua velha roupagem. E a gente tem um quadro, né? De alguém segurando uma espada. Posso falar? Pode. Seguinte. Fingarland Garling, né? O provável pai do Shanks aqui. A gente já conhece. Agora, este cara aqui tá com uma espada muito parecida com a espada do Shanks, numa silhueta que a gente já tinha visto no capítulo 1083, quando o Dragon tá falando dos Cavaleiros Sagrados. Mostra um cara que é igual ao Shanks de silhueta, com uma espada igual a essa, e aqui a gente tem menos detalhe, mas a gente tem um rosto mais aproximado, que também parece do Shanks, com essa espada. Então, assim, pra mim, esse cara... Ele é o líder dos Cavaleiros Sagrados. O Fingarland Garling, que é o pai dele, é claro que a família ia contar aqui, onde você nasceu ia contar, numa organização dentro dos Dragões Celestiais, né? Então o Fingarland pai
é quem toma as decisões ali perante os Cavaleiros Sagrados, mas quem vai pra ação são os Cavaleiros mesmo, aquele exército, aquele bando lá que a gente nem viu ainda, só viu em silhueta, nesse capítulo 1083, né? 1083. E esse cara é irmão do Shanks, gêmeo. É o seguinte, eu falei isso pro Carioca e pro Strácia no começo, antes da gente começar, e eles falaram, não, isso daí é viagem, não sei o quê, mas eu tenho as minhas pistas aqui. Primeiro de tudo, quando o Barba Branca vai falar com o Shanks, lá no começo, a primeira vez, o Shanks fala da cicatriz do Barba Negra. Ó, a cicatriz que o Barba Negra fez no meu olho aqui, não sei o que, eu tô sentindo ela doer. Toda vez que ele se envolve em algum assunto, eu sinto ela doer. O Kaido tem esse gatilho de cicatriz com o Oden, né? Que ele viu o Oden no Zoro e se cagou também. E o Barba Branca fala, toda vez que eu te vejo, a cicatriz que aquele merda me fez dói. Ele estava falando do Figarland Garling, que provavelmente, o pai do Shanks, que provavelmente fez uma cicatriz no Barba Branca quando eles estavam lá no God Valley, né? O incidente de God Valley, que ele tava lá e ele tem a mesma cara do Shanks. Só que nós temos, num outro capítulo, 900 e pouco, um cara que chega pra falar com os Gorosei. Ele chega pra falar com os Gorosei falam o seguinte pra ele, capítulo 907. É o seguinte, estamos no meio do Reverie. E dado ao seu posto, você não deveria ter qualquer envolvimento com a política do mundo. Separamos este tempo unicamente para se tratar de um pedido seu. Na época, todo mundo falou, é o Shanks, é o imperador, mas como ele é um pirata, não tem que se envolver. Mas, agora a gente sabe que os Cavaleiros Sagrados, eles não se envolvem com política do mundo, eles se envolvem com política da Terra Sagrada exclusivamente. Então é aquele negócio que já foi falado também. Quando um dragão celestial se envolve com qualquer coisa no mundo, a Marinha vai lá, defende ele, pode ser que vá os Gorosei, mas sempre vão os almirantes, né? E pronto. Agora, quando é um conflito entre dragões celestiais, na Terra Sagrada, quem cuida são os Cavaleiros Sagrados, né? Tanto que a gente viu o Figarland Garling dando uma punição ali pro maluco da família Don Quixote lá, que tinha defendido os subordinados do Luffy. E, pensando agora, tudo bem, o Shanks é uma pessoa influente, o imperador, mas não faz muito sentido os caras acolherem, tipo, receberem ele na sala dos Gorosei ali. Né? Agora, se tiver um cara igual ao Shanks, que é o líder dos Cavaleiros Sagrados, faria sentido todas essas palavras aqui. Estamos no meio do Reverie, você não deveria lidar com política do mundo, por quê? Porque ele tem que lidar com política da Terra Sagrada, mas separamos esse tempo para se tratar de um pedido seu, que é um cara que é o líder dos Cavaleiros Sagrados. E também foi dito pelo Akainu que quando os Cavaleiros Sagrados entrarem em ação, é que os revolucionários vão agir. Né? Então, pra mim, assim, esse cara é o irmão gêmeo do Shanks, que ficou lá, porque o Shanks foi encontrado pelo Roger em God Valley. Então o Shanks, ele é um dragão celestial mesmo. E se ele tivesse um irmão, mano, o Roger achou um bebê, ficou outro bebê ali, foi criado pra ser esse grande líder. E se ele tiver a mesma força do Shanks, vai ser um negócio bizarro, tá? Eu acho que é uma teoria, é uma boa teoria. A silhueta, ela faz muita gente acreditar que é um irmão gêmeo, por conta de como tá segurando a espada, até a espada ser parecida. A vestimenta também. A vestimenta, o perfil do rosto. E também o fato de, se tem aquele quadro ali, é porque o de cima é outra pessoa, né? Porque cada quadro é pra uma pessoa, Exato. certo? Teriam 2 quadros pro Shanks. Ah, e tem uma outra coisa. Quando ele vai falar com os Gorosei, ele está num ângulo de perfil, e a gente não consegue ver a cicatriz que o Shanks tem na testa. Só que o Oda já desenhou o Shanks naquele mesmo estado, naquela mesma posição, e com a cicatriz, que é justamente quando ele vai falar com o Barba Branca. Tipo assim, o Oda não esqueceu a cicatriz. Um tem, o outro não tem. E é isso, tá ligado? É isso. Mano, mas assim, eu acho que é uma boa teoria, ela tem fundamentos, tá ligado? Só que, do jeito que tá, eu acho que ela ainda é muito rasa, porque a gente não teve um foreshadow pra ser gêmeo, né? Porque o que levantou a questão inicialmente foi aparecer aquela figura de perfil, que a cicatriz estaria do outro lado e a gente poderia não ver, porque é uma questão de ângulo, né, que ele desenhou. Sim, mas ele já tinha desenhado o Shanks daquele ângulo e aparece uma pontinha, tá ligado? Mas eu acho que seria muito jogado, porque não teve um gancho pra isso acontecer, entendeu? Se o gancho for só ele aparecer de perfil, eu acho que é muito pouco, tá? Eu acho pouco. Mano, eu acho o seguinte. Primeiro, o cara ser igual a ele, a gente viu em God Valley, tem um maluco lá, um cavaleiro sagrado igual a ele, igual o Shanks, só que no passado. O Shanks foi encontrado lá,
como bebê. E tem esse cara que vai falar com os Gorosei. Tipo, eu acho que não é só a silhueta, sabe? Tem muita coisa. O Oda já tem mostrado esse cara, se for revelado a verdade, o Oda já tem mostrado ele, e todo mundo achou que era o Shanks até hoje, pelo jogo de palavras que o Oda faz, que poderia muito bem caber pra ele. É bizarro, é muito foda. Deixa eu então falar duas coisas só. Eu não concordo com eu concordo com a sua teoria baseada na parte do ajoelhamento ali pros Goroseis, daquele personagem que realmente não mostra cicatriz. Mas o que eu acho que é muita presunção da nossa parte falar que é esse personagem com essa pequena imagem de um queixo e uma espada. Esse é o meu grande ponto, que eu acho assim, pode ser qualquer personagem. Literalmente, pode ser uma piada do Oda, realmente pode ser esse personagem, pode ser várias coisas. Então por isso que eu acho que assim, fica muito, vago demais pra gente tentar carimbar. Só uma curiosidade que eu fiquei pensando, o braço que o Shanks perdeu foi o esquerdo, não foi ou foi o direito? Porque, por que eu tô falando isso, tá? Porque se foi mesmo o esquerdo... Perdeu o esquerdo. O esquerdo. Ele perdeu. Perdeu o esquerdo. Se você dá uma olhada como segura a mão também, né? Desse personagem, parece que, olhando desse ângulo, esse é o braço esquerdo. Sim. Então, também, se for esse personagem, ele tem o braço. Obviamente que quem perdeu o braço foi o Shanks. Uhum. Então, isso é mais assim, nisso que você falou, Strácia, não é apenas por essa silhueta. É que assim, a gente soma essa silhueta que tá mostrando apenas o nariz, o queixo e a espada, com a silhueta que eu falei do 1083, que mostra um perfil igual do Shanks, com uma espada parecida. Aí a gente soma isso, aquela conversa com os Gorosei, né? Tipo, eu acho que dá pra chegar num... E o fato do Shanks ter sido encontrado numa ilha que tava tendo uma treta de dragão celestial, sei lá, eu acho que tem muita coisa que amarra, assim. É pouca coisa ainda, mas é o suficiente pra gente pensar isso com um pouco mais de, tipo, caralho, pode realmente acontecer. Eu acho assim, a grande graça da brincadeira de trabalhar com One Piece é a teoria, né? Exato. O Oda não é exato. bobo nem nada pra ter colocado... Pô, se vocês estão acompanhando aí nas internets... Esse quadrinho é o que tá dando o que falar do capítulo inteiro, né? Aham. Então, tipo, é uma coisa tão pequenininha e olha o impacto que ele fez em todos nós, né? Então, no arco que ele responde mais perguntas, ele cria mais perguntas, né? Exato, e isso é muito louco também dele colocar uma silhueta quando ele apresenta os big players do final da obra, tá ligado? Da reta final, tipo, ainda não foi todo mundo revelado. Isso é bizarro, mano. Uma outra coisa que eu queria dizer também de silhueta é da silhueta da Imusama, que aparece uma sobrancelha, né? Finalmente, né? Parece uma sobrancelha. E até parece uma sobrancelha feminina, né? A gente não sabe quem é o personagem ainda. Todas as vezes que Insama apareceu, pra mim me passou a impressão de feminino. Todas as vezes. É pequeno, meio magro, né? Então, não sei, tipo, qual foi o motivo, mas todas as vezes me passou. Sabe? Então, eu não consigo nem chamar de O Insama. Falaram que tem um Imunerona e tudo mais, mas eu não consigo falar O Insama porque eu acredito que é mulher. Isso aí pra mim eu já não consigo opinar. Vou me muito cedo também. A Glória Pires. Só mostrou o olho, velho. Uhum. Mas... Eu não sei se vocês também tiveram a impressão de que, pra mim, essa vai ser... Essa última página é como se o Oda estivesse colocando todas as peças no tabuleiro. Com certeza. E pela última vez, eu vou apresentar todos os players aqui e agora eu vou resolver o One Piece, tá ligado? Com certeza. E a gente tem 3 Figarland nessa porra. Tem o pai do Shanks, o Shanks e o irmão dele. Pronto. Não, e eu acho também que assim, Shanks. foi uma clara referência ao seguinte, ó. Eu comecei a obra com um discurso, né, do Roger. Uhum. E eu tô terminando agora com esse segundo discurso. Agora é pra acabar, né? Então foi tipo dada a largada pra reta final do One Piece. Pra mim foi essa última parte, assim. Agora, a gente já falou isso nos últimos 2, mas agora realmente parece que o discurso do Vegapunk acabou. Talvez tenha uma finalizaçãozinha aí sobre tipo... obrigado por me ouvirem, alguma coisa assim, mas acho que a mensagem foi passada. E assim, eu não sei se é o destino que ajuda o Oda ou não, mas o capítulo vai ser lançado acho que dia 21 ou 22/7 de forma oficial. Uhum. Que é exatamente o mesmo dia do primeiro capítulo de One Piece sendo lançado no mundo. Só que em 1997. Né? Isso é coisa do Oda, certeza. Ele atrasando o capítulo, semana de pausa, não sei o que. Ele tava com tudo contadinho, porque é o capítulo que volta todo o discurso do Roger, mano. E é o capítulo que chama Fluxo do Tempo, completando os 3 pilares que o Roger fala, caralho,
Como o Oda é foda, velho. Meu Deus do céu. Oda gênio. E aí a gente termina o capítulo sabendo que não teremos One Piece semana que vem, infelizmente. Mas acho que a gente planeja gravar alguma coisinha aí pra brincar com teorias, brincar com algumas coisas que a gente tem. Exato. Responder perguntas. Responder algumas perguntinhas também. Acho que vai ser bem bacana. Bom, pessoal, mais alguma coisa que vocês querem falar desse capítulo magnífico? De parabéns, Oda. Eu li arrepiado do começo ao fim. Eu acho que assim, só agradecer o Oda por escrever essa obra-prima. Muito obrigado, Oda. Realmente esse capítulo foi de ficar arrepiado, emocionado e bem satisfeito. É um capítulo 10/10 com certeza. E que venham mais capítulos assim, porque só aumenta o hype da obra. E quando isso chegar no anime vai ser foda. Nossa. Vai ser foda. Então é isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez ao Carioca e ao Strass aqui por estarem fazendo esse podcast junto com a Oficina. Maravilhoso. Muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo, a todo mundo que tá participando também com a gente, mandando os feedbacks. E até semana que vem. Até, galera! Valeu, galera. Até semana que vem. Beijo.